A fábrica cheira a óleo de máquina e cigarro barato. Você conhece esse cheiro desde os 6 anos de idade, quando seu pai te levou pela primeira vez para ver onde ele trabalhava, onde o avô tinha trabalhado antes dele, onde você provavelmente trabalharia pelo resto da sua vida. Agora você tem 34 anos, o cheiro é o mesmo, a fábrica é a mesma, o país é o mesmo, ou deveria ser. É agosto de 1991 e algo está errado na televisão. Você cresceu sabendo 2 verdades absolutas. A primeira, o Sol nasce no leste. A segunda, a União Soviética existe. Nenhuma das duas parecia o tipo de coisa que precisava ser provada. Elas simplesmente eram. A União Soviética tinha 74 anos quando você nasceu. Tinha sobrevivido a Hitler. Tinha posto o primeiro homem no espaço. Tinha construído o maior exército da história da humanidade. Tinha mapeado cada rua, cada prédio, cada cidadão de um território tão vasto que, quando era meia-noite em Moscou, ainda eram as 4 da tarde no extremo leste do país. A vida que você conhecia era previsível de um jeito que as pessoas de fora nunca entenderam. Previsível não significa confortável. Significa que você sabia o que esperar. A fila do pão na terça-feira de manhã tinha sempre 42 minutos. O ônibus da linha 7 atrasava exatamente 8 minutos no inverno. O seu salário, 180 rublos por mês, chegava no 15º de cada mês. Pontualmente, independentemente de qualquer coisa. A estabilidade soviética tinha um cheiro específico. Naftalina nas roupas de domingo guardadas no armário de madeira escura, beterraba cozinhando no apartamento vizinho no final da tarde e o vapor metálico do aquecimento central que o governo ligava em 1º de outubro de todos os anos, sem exceção, independentemente do clima lá fora. Você não amava o sistema. Ninguém que você conhecia amava o sistema, não de verdade. Mas o sistema era como o chão embaixo dos seus pés. Você pode não pensar nele, pode não gostar da textura dele, mas você precisa que ele esteja lá. Em 18 de agosto de 1991, o chão começou a tremer. A televisão passou a noite toda transmitindo o Lago dos Cisnes, o balé. Não as notícias, o balé. Você sabia, qualquer soviético sabia, que quando a televisão passava o Lago dos Cisnes no horário nobre, sem aviso, alguma coisa havia acontecido com o governo. Era o sinal. Tinha sido assim quando Brezhnev morreu, quando Andropov morreu, quando Chernenko morreu. Na manhã de 19 de agosto, a voz no rádio anunciou que Mikhail Gorbachev estava doente e que um comitê de Estado para a situação de emergência havia assumido o controle do país. 8 homens, generais e ministros, com as mãos sobre o maior arsenal nuclear do planeta. Tanques entraram em Moscou. Você viu pelo noticiário, não o noticiário soviético. Ele dizia que tudo estava sob controle. Você viu pela televisão finlandesa que o seu vizinho do 5º andar captava ilegalmente com uma antena improvisada no telhado. O sinal era ruim. A imagem tremeu. Mas os tanques eram reais. O que o comitê não calculou, o detalhe que nenhum general previu, é que eles esqueceram de cortar as linhas telefônicas internacionais. Boris Yeltsin, cercado no prédio do parlamento russo, que todos chamavam de Casa Branca, ligou diretamente para líderes ocidentais pedindo apoio enquanto os tanques ocupavam as ruas lá embaixo. Subiu em cima de um tanque e discursou. As câmeras filmaram. O mundo assistiu. Em 72 horas, o golpe havia colapsado. Os homens que tentaram salvar a União Soviética foram presos. Um se suicidou antes de ser capturado. Gorbachev voltou de sua prisão domiciliar na Crimeia com a pele cinzenta e os olhos de alguém que havia envelhecido 10 anos em 3 dias. Mas aqui está o que você não entendeu naquele momento, o que ninguém entendeu imediatamente. O golpe havia falhado. E ao falhar, havia destruído a única coisa que ainda mantinha o país junto.
A autoridade soviética funcionava pelo medo, pelo peso invisível da certeza de que o Estado poderia esmagar qualquer resistência. Quando aqueles generais tentaram usar esse peso e o mundo inteiro viu que o peso não existia mais, quando os tanques recuaram sem disparar um único tiro, algo quebrou que não poderia ser consertado. As repúblicas viram, todas as 15. Em agosto, setembro, outubro, novembro, uma por uma, as repúblicas declararam independência. O país estava se dissolvendo em tempo real. E você, na sua fábrica que cheirava a óleo e cigarro barato, ainda recebia o salário em rublos, a moeda de um país que estava deixando de existir. O colapso não foi uma explosão, foi uma dissolução. Como açúcar na água quente, você não vê o momento exato em que ele deixa de existir, mas em algum ponto você olha e ele não está mais lá. O que aconteceu com as pessoas foi mais estranho do que qualquer livro de história consegue capturar. Os membros do Partido Comunista, havia 19 milhões deles no país, quase 1 em cada 10 adultos, acordaram da noite para o dia sem pertencer a nada. A carteirinha vermelha, que havia sido o passaporte para um emprego decente, para um apartamento maior, para uma vaga na universidade, virou um pedaço de papel plastificado sem valor. Muitos a jogaram fora. Alguns aguardaram por vergonha de ser vistos jogando fora. Os agentes da KGB, havia cerca de 500 mil deles em atividade, simplesmente continuaram. Muitos viraram seguranças privados. Alguns viraram empresários. A estrutura do medo que havia mantido o país coeso por décadas se privatizou. As mesmas pessoas, as mesmas habilidades, agora trabalhando para oligarcas que estavam comprando ativos estatais por centavos de dólar, enquanto você tentava entender por que o preço do pão havia triplicado em 3 meses. Um detalhe que os livros raramente mencionam. Nas Olimpíadas de Barcelona de 1992, menos de um ano após a dissolução, atletas de 11 das antigas repúblicas soviéticas competiram juntos sob o nome de Equipe Unificada, sem bandeira, sem hino nacional. Quando ganhavam o ouro, tocava o hino olímpico. Eles choravam no pódio, não de alegria. Choravam porque não havia mais nada para representar, nenhuma bandeira que fosse deles, nenhum nome para o seu país no placar. O heroísmo naquele período veio de lugares improváveis. Médicos que não recebiam salário há meses continuavam aparecendo nos hospitais. Professores davam aula sem giz porque não havia giz, escrevendo com o dedo no quadro negro. Um estudo realizado em 1992 descobriu que a expectativa de vida dos homens russos havia caído de 64 anos para 57 em menos de 2 anos. Uma queda que normalmente leva décadas de guerra ou fome para acontecer. Eles estavam morrendo do colapso em si, não de nenhuma causa específica. Álcool, estresse, doenças sem tratamento. O colapso moral foi igualmente brutal. Alguns dos maiores roubos da história humana aconteceram de forma completamente legal entre 1991 e 1995. Ativos que a população soviética havia construído ao longo de gerações, fábricas, minas, redes de distribuição de petróleo, foram privatizados por preços que não faziam sentido nem no papel. Um homem comprou uma das maiores refinarias de petróleo do país por menos do que custava um apartamento em Moscou. E em 25 de dezembro de 1991, à noite, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi arriada do Kremlin pela última vez. Gorbachev leu sua carta de renúncia na televisão, renunciando ao cargo de presidente de um país que havia deixado de existir formalmente horas antes. 25 de dezembro, Natal. O dia em que o segundo maior poder do século XX simplesmente fechou. Você ainda está de pé, mas o chão embaixo dos seus pés não é mais o mesmo. O que o colapso soviético fez ao mundo não é o que a maioria das pessoas imagina.
A Guerra Fria acabou, isso todos sabem. Mas o que raramente se conta é o custo humano real, que não aparece em nenhuma narrativa de vitória ocidental. 800 mil cientistas soviéticos emigraram nos anos seguintes. Os melhores físicos, matemáticos, engenheiros, produzidos por décadas de investimento estatal em educação, foram para universidades americanas e europeias. A Rússia perdeu uma geração inteira de capital intelectual em menos de 10 anos. O arsenal nuclear, o maior já construído, ficou dividido entre 4 países que acabavam de nascer sem estrutura institucional para gerenciá-lo. A Ucrânia herdou o 3º maior arsenal nuclear do planeta da noite para o dia, sem ter um único especialista em desmontagem nuclear, sem protocolos, sem cadeia de comando clara. Levou anos de negociação intensa para garantir que esse material não desaparecesse. Ficou perto. E há uma consequência que quase ninguém conecta ao colapso soviético. O vácuo de poder nas repúblicas da Ásia Central criou as condições para o crescimento de redes que, uma década depois, estariam no centro dos maiores eventos de segurança do século XXI. O que foi perdido permanentemente não pode ser medido apenas em território ou em estrutura política. Foi perdida uma forma de vida inteira, com todos os seus horrores e com toda a sua estranha solidariedade. As pessoas que viveram aquilo têm um nome para a saudade desse mundo que não deveria ser sentido. Em russo existe até uma palavra para isso. Nostalgia não do comunismo, mas do chão debaixo dos pés. Você sobreviveu ao colapso. Mas o que exatamente sobreviveu com você? Porque existe um país hoje que herdou o núcleo desse colapso e que passou as últimas 3 décadas tentando reconstruir exatamente o que foi perdido em 25 de dezembro de 1991. Como esse projeto de reconstrução aconteceu, quem foram os homens que o conduziram e por que as decisões tomadas nos primeiros 1000 dias após o colapso ainda determinam o que acontece no mundo hoje, esse é o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, você já sabe que história não é o que aconteceu. É o que ainda está acontecendo. Salva esse vídeo. Não porque eu pedi, salva, porque na próxima vez que você ver uma notícia sobre a Rússia e não entender de onde aquilo vem, você vai querer saber onde esse fio começa.